morte em si, né, eu quando falei, eu queria deixar claro essa ideia mesmo de da gente ter só mudar um pouco o nosso ponto de vista, né, e colocar a morte como algo mais natural e não do modo como muitas vezes eu falo sempre, não falei isso na entrevista. Tô gravando, né? Ah, tá gravando? Tô gravando, pode ir. Aproveitando. Talvez a gente aproveite isso aí também. É por isso, André. O tempo a gente tem. Para aí, senão vai ele me abandonar. Não, mas pode ir. Porque assim, como é de uma riqueza tremenda esse material, a gente vai poder aproveitar para outras coisas. Sim, entendeu? Lá na academia. Entendeu? Vai, por exemplo, poder organizar uma exposição desse material. Né? Nesse mês, lá na universidade, houve uma exposição de espaços sagrados de acordo com uma obra chamada Miceliade, onde ele discorre sobre o sagrado e o profano. Espaços sagrados, espaço profano, tempo sagrado, tempo profano. Então, nós fotografamos vários templos, igrejas, enfim, espalhados por Sergipe, e expomos essas fotos. Legal. Vocês estão em que período? Nós estamos no quarto período. O curso é Ciência da Religião. Ciência da Religião. Eu quase entro no mestrado em Ciência da Religião. Por que não fez? Porque já tem lá na universidade. Tem na UFES, né? Mas eu ia fazer na UNIT, na verdade, não era, o mestrado era em comunicação, com uma vertente para estudar a religião comparada. Religião comparada. Só que aí, eu não gosto muito dessa abordagem. Só que aí eu estava numa fase de decidir em relação ao meu trabalho, se eu continuaria professor, porque eu dei aula na universidade. Eu sou publicitário. Eu dei aula na universidade e pensei em continuar dando aula de uma forma mais profissional, porque eu sou publicitário atuante, né, no mercado, uma empresa de publicidade e tal. E aí eu pensei em seguir na carreira como professor e pensei em entrar no mestrado. Só que eu decidi continuar sendo profissional do mercado, ao invés de ser só professor. Fiquei na universidade mais um semestre para eu sair. E aí eu acabei não entrando, né, no mestrado. Mas voltando para o que eu estava falando em relação à ideia da morte, a gente tende a ver a morte como algo supramundano, né? Algo que está além da nossa compreensão e para onde a gente vai, e o que a gente, né, vê depois da morte. E a minha abordagem com ele era muito disso, da gente deixar que a visão da morte seja algo mais natural. Não que a gente não sinta a perda de um ente querido, né, alguém que a gente conhece. Mas é uma das coisas que todos nós deveríamos ter ciência clara sobre isso, é que a morte é algo certo. Poucas certezas a gente tem na vida. Uma delas é que a gente vai morrer. Por que a gente tem essa visão tão estigmatizada da morte, né? Eu sempre brinco com isso, que uma vez eu ouvi, não lembro quem fosse um autor, não lembro exatamente onde, nem que origem tem isso, que nós no Ocidente, né, e temos essa prática no hospital, você entra vivo pela frente, mas não sai morto pela frente, você só sai por trás. Então é como se a morte fosse algo ruim. E é difícil você dizer que a morte não é algo ruim. Como assim a morte não é ruim? Né? Depende de que ponto de vista você vê a morte, né? Porque muitas vezes a pessoa se a pessoa não fizer a passagem dessa vida para a outra, ou dependendo da crença de cada um, o que quer que seja que vem após, a pessoa está muitas vezes só adiando essa morte, mas aumentando ainda mais o sofrimento, né? O budismo tem essa vertente da ideia do sofrimento muito forte dentro do ensinamento. Muitas vezes a pessoa dukkha é uma palavra que para o português, dukkha é Pali, vem traduzida no português como sofrimento, né? Ou uma palavra que eu gosto mais, insatisfatoriedade. Então a nossa vida nesse plano aqui, né, na Terra, é dukkha, né, é sofrimento. Então o que a gente busca é diminuir esse aspecto de dukkha na nossa vida. Ou seja, o que é que causa o sofrimento? Aquela mesma abordagem de buscar a origem, né?
O ensinamento do Buda é muito forte em relação a isso. Não é simplesmente você falar, dukkha é sofrimento e nascemos, começamos a sofrer, sofrimento, acabou, tudo é sofrimento, vou viver uma vida de sofrimento. Não. A ideia é, tudo é sofrimento. Qual a origem desse sofrimento? A origem desse sofrimento são os anseios, os desejos, né? E cada vez que você alimenta esses desejos, esses anseios, provavelmente mais sofrimento você vai vir a ter depois. Então, tratar esses desejos, esses anseios, de modo que reduza esse sofrimento, é um dos aspectos importantes a serem observados dentro do treinamento budista. É muito importante que a gente observe com cautela, né, cada coisa, cada tema específico. Existe um livro que ele é bem fácil de todo mundo ter acesso, e eu já indico para vocês. Ele é traduzido pelo professor Ricardo, inclusive o professor Ricardo, que é o coordenador do nosso grupo, na Holanda, né, nacionalmente. Ele é um livro que ele é traduzido como um blog na internet, de livre acesso, todo mundo pode abrir lá e ler. Depois eu vou deixar o site com você, é no que os budistas acreditam. E esse livro é de um mestre, né, já é falecido, e ele tem vários aspectos da vida cotidiana sendo tratados sob o ponto de vista budista, né? O que é que o budismo acha, por exemplo, sobre o casamento, sobre o divórcio, sobre a vida em sociedade, sobre os aspectos que diversas religiões vão tratar sobre a vida após a morte, ou não a vida após a morte. Então existe a ciência, né? Que é ciência, religião e vários outros temas, né? E explica, de certo modo, alguns aspectos de modo mais didático do que é o Nirvana, né? Ou Nibbana, né? O que é a iluminação de fato, quem é que salva quem ou quem é que se salva. Então existem vários aspectos dentro desse livro que eu sempre recomendo que as pessoas leiam, né, esse livro quando estão começando a entender o que é o budismo. Eu falo, existem vários lugares onde você possa entender o que é o budismo. Tem um livro aqui, por exemplo, está em inglês, eu tenho pequenininho sobre o que é o budismo. Mas muitas vezes a pessoa, para ter entendimento, ela quer trazer isso para a prática dela. Porque às vezes você pega um livro que foi escrito em um contexto de, sei lá, 30 anos atrás, lá na Tailândia. Aí o cara lê, pá, bacana, tem muita coisa. O Buda viveu no norte da Índia há 2.600 anos. O ensinamento dele é muito vivo, é muito atual. É muito importante que a gente, dentro desses aspectos de tempo, né, e de local, a gente perceba que a gente é que vai tirar e extrair o que serve para a gente. Ressignificando. Exatamente, ressignificando aquele ensinamento, aquela ideia. Então é muito importante que, nesse sentido, as pessoas leiam, sempre tentando ter um entendimento para elas próprias, na vida delas, na aplicação prática daquela verdade. E não simplesmente falando, poxa, é assim que é, então é assim que vai ser. Eu, por exemplo, imprimi uma coisa que se tivesse oportunidade eu leria. No Kalama Sutta. E por que não fala? Então, no Kalama Sutta. É que vai editar e vai colocar. Arranjar. No Kalama Sutta, o Buda deu as seguintes orientações para um grupo de jovens. Não aceitem nada baseados meramente em relatos, tradições ou ditos, nem com base na autoridade de textos religiosos, nem com base em mera razão e argumentos, nem com base na própria inferência, nem em nada que pareça ser verdade, nem com base em sua própria opinião especulativa, nem com base na aparente habilidade de alguém, nem com base na consideração. Esse é nosso mestre. Mas, quando souberem por vocês mesmos que certas coisas são insalubres e ruins, tendentes em prejudicarem vocês ou os outros, rejeitem-nas. E quando souberem por vocês mesmos que certas coisas são saudáveis e boas, condutivas ao bem-estar espiritual de vocês, bem como de outros, aceitem-nas e sigam-nas. Então, isso a gente sempre fala isso sempre para as pessoas de um modo mais resumido. Se você não observar por si próprio todo o aspecto religioso, seja do budismo, seja do hinduísmo, do cristianismo, islamismo, sufismo, todos os ismos se tornam vazios. Então, para a gente é muito importante que as pessoas tragam isso para a aplicação prática da vida dela, observem por elas mesmas
né? Faz sentido. Elas mesmas, se faz sentido na vida delas aqui, e vão investigando, seja, né, qual ensinamento for. Eu acho que essa é a mensagem bem importante. Eu posso trocar a sua consideração